Olá, espero que você esteja bem aí em casa. Hoje a gente dá continuidade às aulas de Sociologia e a grande temática Cultura. Hoje a nossa aula é sobre povos indígenas no Brasil. Você sabe alguma coisa a respeito de povos indígenas? A gente geralmente sabe muito pouco na população brasileira, apesar de ser um elemento constitutivo do Brasil, essas populações. Então a gente vai aprender, a partir dessa aula de povos indígenas, um pouco mais a respeito dessas populações. Por que é importante você, vestibulando, saber mais a respeito dessas populações? É importante em decorrência de que nos vestibulares está sendo cobrado muitas questões a respeito da lógica de funcionamento dessas sociedades, a respeito de como se trata essas populações. Então é importante você entender pelo menos os conceitos básicos com relação a povos indígenas. Tudo bem? Bom, vamos lá? O que a gente tem de importante para entender das populações indígenas? Primeiro, vamos retroceder um pouco. Galera, a gente tem lá no século XV o que chama-se, na história, de descobrimento do Brasil. Eu já falei para vocês, eu não gosto dessa teorização e desse nome, descobrimento do Brasil, porque os portugueses não descobriram absolutamente nada. Eles colonizaram e invadiram o Brasil, tanto quanto outros europeus que vieram depois de Pedro Álvares Cabral e de sua frota marítima. Por que eu falo isso? Porque nós já tínhamos aqui na época do descobrimento, da invasão do Brasil, uma quantidade enorme de populações indígenas. Só para a gente ter uma ideia desse número. Obviamente que os portugueses chegaram antes no litoral do Brasil. Então, toda essa extensão litoral do Brasil, havia aqui mais ou menos uma quantidade, os intelectuais eles vão falar, dentre esses números, de 3 a 8 milhões de indígenas vivendo só no litoral. Estudos hoje mais aprofundados, com drones construídos para fazer uma análise específica do solo, já falam que na Amazônia do século XV tinha uma população em média de 10 milhões, só nessa parte que a gente tem do Brasil, da Amazônia. Então, para a gente ver como nós temos uma população enorme, um contingente enorme de indígenas. Então não há uma descoberta de absolutamente nada. Havia já nesse momento uma série de indivíduos vivendo entre si, uma série de comunidades étnicas, porque é importante a gente lembrar, essas populações indígenas não eram similares entre si. Esses indivíduos, eles partiam de etnias diferentes e se organizavam de formas diferentes, tinham culturas diferentes entre si, não são iguais. Então a primeira coisa que a gente já deve lembrar aqui, quando a gente fala sobre índios, a gente tem que falar sobre grupos indígenas, porque não é um bloco homogêneo, não é somente uma categoria, eles são absolutamente diferentes entre si, mesmo no século XV, mesmo quando há essa colonização do Brasil. É importante a gente se lembrar dessa diversidade e pluralidade étnica que nós temos, tudo bem? Então, vocês podem se perguntar, nossa, mas tinha aqui, então, de 3 a 8 milhões de indivíduos. Por que eles foram colonizados? Por que eles não conseguiram, então, mandar esses portugueses embora? Primeiro, por duas questões, duas questões que são absolutamente importantes. Primeiro, porque eles têm uma infelicidade histórica, cultural, mitológica, que eles tinham já nos seus mitos, os tupinambá costeiros que viviam nessa região, em que os portugueses chegaram, de que os deuses um dia chegariam pelo mar. Obviamente que é uma infelicidade histórica, porque os portugueses foram muito bem recebidos. Lhes deram comida, mulheres, suas riquezas, em decorrência de acharem que eles estavam chegando por mar, aqueles deuses. Porque imagina, eles nunca tinham avistado nenhuma outra população que diferisse tanto dali entre eles, como os europeus. Nem mesmo grandes navios, grandes construções, tal como nós tínhamos chegando em alto mar. Muitos indivíduos falam, até a partir dos estudos da neurociência, que os indígenas, ao olhar para o horizonte, muito demoraram para conseguir enxergar aqueles navios que chegavam no Brasil, em decorrência da não existência em seu universo cultural daqueles meios de transporte. Então, nós tínhamos essa questão do encontro com o diferente e nós tínhamos essa questão importante de que eles acreditavam que os deuses chegariam pelo mar. Então, eles trataram os portugueses de uma forma absolutamente amigável, digamos assim. Obviamente que depois nós temos guerras, alianças, pactos sendo realizados, mas nesse primeiro momento nós temos essa relação. Uma outra questão básica que nós podemos muito bem entender a partir do que nós vivenciamos hoje
é a questão de uma guerra que é anterior a todas as outras, que é a guerra bacteriológica, a guerra biológica. Então, desses 3 a 8 milhões de indivíduos, pelo menos 2/3 dessa população ela vai acabar morrendo em decorrência da falta de imunidade para uma série de doenças que esses portugueses e esses europeus trazem. Doenças simples, talvez como a varíola, tuberculose, gripes, só que aqueles indivíduos indígenas não tinham imunidade para conseguir deter, né, de certa forma, aquele processo, né, não conseguiam resistir a essas doenças. Então, 2/3 pelo menos dessa população já foi embora, começou a morrer logo nos primeiros dias de contato, as primeiras semanas, e por volta de 2, 3, 4, 5 meses, aquela população, 2/3 estava dizimada, estava morta. Muitos indivíduos, por exemplo, a gente vê em relatos históricos, né, o meu mestrado foi especializado em história indígena do período colonial aqui nessa região do Triângulo Mineiro, e a gente vê em muitos relatos históricos que eles, por exemplo, fugiam, os indígenas, como se fugia do pior inimigo dos padres. Por quê? O que os padres jesuítas faziam? Eles pegavam água benta e passavam aqui na testa fazendo o sinal da cruz. E eles começaram a acreditar que era aquela água que estava, né, de certa forma, contaminada. A gente vê que essas relações de contato, elas são de estranhamento, e obviamente que essas relações de contato levam a questões, né, e a consequências positivas e negativas. Então a gente percebe como essas populações indígenas, elas sofreram esse processo da primeira guerra bacteriológica, e é por isso que elas não conseguiram. Obviamente que nós temos ainda uma diferença entre armamento, né, entre o desenvolvimento de armamento, por exemplo, que também leva a uma inferioridade, de certa forma, de populações indígenas. Mas é importante a gente identificar uma coisa, galera. Populações indígenas não devem, primeiro, ser vistos como vagabundos, indolentes, como aqueles indivíduos parasitas da nossa sociedade. Isso é uma coisa absolutamente ridícula, né, e que falta conhecimento para se falar. Mas a gente também não pode ver pelo outro lado, são vítimas do processo histórico. Eles foram vítimas? Sim, em alguns momentos sim. Mas em outros momentos eles fizeram alianças, eles fizeram pactos com portugueses ou com outros europeus, até porque essas populações indígenas que viviam aqui, pessoal, elas eram simplesmente de etnias diferentes e às vezes até inimigos históricos. Então muitos grupos indígenas fizeram alianças com portugueses ou outros europeus para poder matar e dizimar outras populações que eles eram inimigos históricos. Então eles também não são vítimas totalmente do processo, eles eram conscientes daquele seu momento histórico e do que estavam vivenciando e manipulavam ali interesses também, obviamente. Tudo bem? Então a gente já tem essa consideração que é importante. Mas e se a gente pular para hoje? O que a gente pode entender de populações indígenas, né, hoje, em relação a essa pluralidade étnica? Eles continuam sendo tão plurais quanto. Obviamente que a gente tem um decaimento dessa população em decorrência do contato, mas hoje, apesar do que acredita-se o senso comum, a população de indígenas no Brasil ela está aumentando, em decorrência de várias políticas públicas que são colocadas e a partir da proteção que se faz, a partir de algumas políticas dessas populações. Então a população está aumentando. Então nós temos hoje, já são dados desatualizados, mas não temos ainda novos dados, né, para a gente poder contabilizar, mas nós tínhamos mais ou menos há 3 anos atrás uma população de mais ou menos 896 mil indígenas no Brasil, separados em vários grupos étnicos. E aqui é que está o pulo do gato, galera, porque é importante a gente entender essa diversidade dessas populações, eles não são iguais. E aqui que a gente vê 2 dados importantíssimos que eu tenho certeza que você não sabia. Os povos indígenas se separam no Brasil, só no Brasil, em 305 etnias. Galera, etnia é um grupo social absolutamente diferente. Então, cada etnia dessas tem uma língua diferente, tem uma forma de mitologia diferente, tem uma forma de comportamento, de relação com a natureza, de relação com o trabalho, de relação com os animais também diferente. Então, são povos absolutamente diferentes. Isso é importante vocês entenderem. E só no Brasil nós temos 274 línguas indígenas. Então não é você virar e falar, olha, os indígenas. Os indígenas não diz nada. Então nós temos que falar, olha, aquele grupo indígena, os Kayapome-Bengocre, os Bororo, os Crenha-Croré, os Panará, enfim, é você falar da etnia, você falar daquele grupo social, dos Guarani Kaiowá.
é você falar sobre aquele grupo, sobre aquela etnia, porque muitos deles nem falam as mesmas línguas. E geralmente os indígenas eles são poliglotas, porque eles precisam se comunicar com seus parentes que estão em outros grupos sociais e eles precisam também, obviamente, dialogar com a sociedade nacional falando português. Então nós percebemos como essas populações elas são absolutamente diferentes. E quantas línguas nós temos? Aí você pode me perguntar, Tainá, mas por que nós temos, né, uma população talvez lá de 100 mil e nós temos essa grande quantidade de grupos étnicos? Em decorrência daquela questão que eu falei para vocês lá na aula de cultura, que é aquela questão sobre as sociedades contra o Estado. Então, os povos indígenas eles não têm centralização de poder. Isso quer dizer que quando nós temos uma cisão dentro de uma aldeia, não há, por exemplo, o fato de eleger uma categoria, um indivíduo que vai estar acima naquele poder, né, que vai reger toda a sociedade. Não há essa possibilidade. Quando a aldeia indígena ela se divide em dois grupos antagônicos que estão discutindo por questões políticas, religiosas, mitológicas, enfim, quaisquer que sejam, aquele grupo ele se separa em dois. Então nós teremos dois grupos separados. E enquanto aqueles grupos começam então a se separar e a viver a partir de formas diferentes, a partir de suas próprias conceituações, nós vamos ter esses grupos que eram, né, de certa forma homogêneos, de alguma forma, se tornando diferentes. Então, nós não temos uma centralização política, é por isso que tem etnias no Brasil que nós temos 4, 5 pessoas. Aí você vai falar, mas isso é um absurdo. Não, isso não é absurdo. Nós temos 4, 5 pessoas falando a mesma língua e às vezes uma sociedade, um grupo de indígenas que tinha 200, eles foram exterminados, mortos, assassinados por vários processos políticos dentro da nossa sociedade e sociais. Então, é um absurdo eles sobreviverem ali a partir de 4, 5 indivíduos? Não, não é absurdo. Talvez seja a condição histórica e social que lhes deu aquela situação. Beleza? Então é importante você ter ideia esse sentido, né? Essa pluralidade dos indivíduos dentro do Brasil, dessas etnias, eles são absolutamente diferentes entre si. Tudo bem, pessoal? Bom, uma outra coisa importante para se falar é o seguinte, o que nós temos de história, né? Aqui eu vou trazer só uma questão importante para vocês fazerem a prova, né? Mais específico. Mas quando eu falo de populações indígenas, eu gosto de falar que não é que eu gosto de falar. A história, há um consenso entre antropólogos, entre historiadores, entre indivíduos que estudam a questão indígena, de que há uma criação do que são os povos no Brasil. Há uma criação do que são essas populações. Porque imaginem vocês, portugueses, europeus chegando aqui no século XV e lidando com populações que são absolutamente diversas entre si. Eles não davam conta de identificar essa diversidade. Eles começam a fazer uma classificação étnica, uma classificação social, mas a primeira grande criação que se dá é uma divisão entre todas as populações indígenas do Brasil em duas. Então, quem faz essa criação, essa divisão? É um sertanista, é um intelectual, um historiador do seu tempo, chamado Gabriel Garcia também, Gabriel Garcia, e nós temos um outro intelectual também, que é chamado, perdão, faz um corte nessa parte, eu esqueci o nome do intelectual, já lembrei. Bom, e tem uma coisa, voltando, né? Bom, e tem uma coisa importante aqui da gente falar sobre os povos indígenas. Então, tem um consenso entre intelectuais, historiadores, que diz respeito ao que nós identificamos como uma criação das populações indígenas, do que são as populações indígenas. Então, imagine lá no século XV, aqueles portugueses, europeus chegando no Brasil. Eles não davam conta de explicar aquela diversidade étnica enorme. Então, a primeira grande divisão, a primeira grande classificação que se faz das populações indígenas é uma divisão entre populações que são consideradas como os tupi, são aqueles povos costeiros, né, que vivem no litoral do Brasil, que têm o primeiro contato com esses europeus, e os tapuia, aqueles indivíduos que vivem mais adentro do Brasil. Quem faz essa divisão é o sertanista, memorialista Gabriel Soares de Souza, e ele vai escrever uma obra em que vai, né, traçar e vai descrever o Brasil em vários sentidos, e também no sentido humano e social. Então ele vai simplesmente dividir a população entre tupis e tapuias. Então nós temos essa grande divisão. E por que essa divisão é importante? Por que eu estou falando sobre ela com vocês? Porque com os tupi, com relação aos tupi, se faziam relações amistosas, eram os considerados amigos, eram os considerados aqueles indivíduos que se podia fazer e estabelecer algum tipo de relação, aqueles que se casavam, que se tinham relações.
Então esses indivíduos é aqueles que se conseguiam comunicar, porque no período colonial nós temos uma língua que é chamada Nhengatu. Não sei se você em casa já ouviu falar, mas o Nhengatu é uma língua que mistura o português de Portugal com o tupi desses grupos tupinambás. Então nós temos uma mistura e os indivíduos conseguiam se comunicar a partir desse Nhengatu, que é falado por muitos e muitos anos no período colonial. Então nós temos esses tupis, aqueles amigáveis, aqueles indivíduos em que eu tenho relações. Mas os tapuis, aqueles indivíduos que viviam lá dentro do Brasil, eles são considerados selvagens, bárbaros, inimigos. Então se a gente pensa na história indígena aqui da região, da história indígena aqui da região, por exemplo, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, dessa parte mais adentro um pouco aqui do Rio de Janeiro, não a parte litoral e litorânea. Nós temos uma história com relação às populações indígenas que é uma história de intensos embates, de guerras. Nós temos, por exemplo, no período colonial aqui, o ideal de guerra justa sendo aplicado novamente. O que é o ideal de guerra justa? É um ideal utilizado nos preâmbulos da guerra medieval no Oriente Médio, e nós temos um pressuposto, né, de que aqueles indivíduos que não aceitassem a catolização e a fé cristã lá no Oriente Médio, eles deveriam ser mortos à justa medida. Eles deveriam ser legalmente mortos em decorrência de não aceitarem essa cristianização. E esse ideal de guerra justa ele foi aplicado aqui, nessa região, né, que a gente fala aqui no Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, sul de Goiás, leste do Mato Grosso, nessa porção, né, norte e nordeste do Planalto Meridional brasileiro, foi aplicado aqui novamente em outros contextos. Então, aqueles indígenas que não aceitassem a catolização, a cristianização e não aceitassem ser, por exemplo, até escravos desses bandeirantes que adentravam aqui na região, eles deveriam ser presos, mortos, ser tornados escravos. Então, nós percebemos como há a guerra justa sendo aplicada aqui em outros momentos. Essa separação entre tupis e tapuias ela é absolutamente genérica, porque obviamente que dentro do Brasil nós tínhamos uma série de populações étnicas aqui que se dividiam a partir de aparatos culturais, de formas de vivência absolutamente diferentes, que falavam até mesmo línguas diferentes. Então nós temos que entender essa separação que é realizada. E com essas populações que viviam aqui nessa região, eles foram absolutamente violentos. E tem, inclusive, a construção aqui no período colonial, né, por volta do século XVIII e XIX, de aldeamentos. O que é aldeamento? Qual que é a diferença? Nós temos aldeias são construídas pelos próprios indígenas, e nós temos aldeamentos, que são prisões, que são localidades, que são pequenas comunidades que são construídas por prédios, né, com casas, para manter esses indígenas que estavam aprisionados em decorrência de não aceitarem, então, essa fé, essa religião cristã. Beleza, pessoal? Para a gente ver só como essas populações foram tratadas. E, a partir dessa dicotomia tupi-tapuia, foram criadas várias outras dicotomias. O que é dicotomia? Quando a gente coloca dois polos opostos, duas medidas. Então, esse pensamento dicotômico, ele não serve para nada. Porque ele simplesmente simplifica, generaliza todas as coisas. Então, o que eu quero que você entenda em casa assistindo essa aula é que nós consigamos, né, eu e você aqui, em relação de professor e aluno, a separar e a entender aqui, né, essa questão de que não há polos dicotômicos, mas há uma relação entre esses polos, uma relação dialética que vai de um ao outro. Então, o que significa esses polos dicotômicos? Foi considerado que essas populações, ou elas tinham uma pureza original e depois elas passavam pela contaminação pós-contato. Então, olha, ou as populações indígenas elas são puras, elas continuam o seu aparato cultural, elas continuam com seus cantos, ou elas já sofreram uma contaminação pós-contato. Mas isso pressupõe, galera, uma cultura que seja pura. E na cultura a gente não trabalha com essa pureza. Não há um estágio inicial ou anterior que seja de pureza. A gente não tem isso. Aí se a gente pensar, qual que é a história da humanidade? Nós temos toda aquela história de migração em que nós tínhamos a Pangeia, nós tínhamos, né, todos os continentes juntos e depois foram separados, nós temos a migração. Por exemplo, aqui na América é considerado que nós temos indivíduos que migram a partir do Estreito de Bering, que depois vão descendo. Enfim, o que eu quero dizer é que nós temos uma história, né, a nossa espécie, a nossa raça humana,
ela é única e nós temos a separação depois que vai diferenciando esses indivíduos. Então não dá para a gente falar de algo puro, nós temos contato entre diferentes indivíduos já desde os princípios da humanidade. Então não é possível falar de cultura pura. Os povos indígenas, eles não eram puros nessa cultura antes da chegada dos portugueses e europeus. Por quê? Porque eles já eram de 3 a 8 milhões de indivíduos, de etnias diferentes, com culturas diferentes. Então a gente não pode considerar esse ideal de pureza jamais, isso é totalmente errado. E nem de contaminação pós-contato. Ah, porque os indígenas tiveram contato, eles já estão contaminados, deixaram de ser índios. Isso é verdade? Absolutamente que não. Nós temos o tempo inteiro contato com outras populações, absorvemos elementos de outras populações e nem por isso deixamos de ser brasileiros. Então a gente vê aqui também outra dicotomia. Ou eles resistem ou eles se aculturam. Ou seja, ou eles resistem bravamente, continuam com seus ideais culturais, com seus cantos, com suas mitologias, com todos os seus comportamentos, ou eles sofreram aculturação, ou seja, perderam a sua cultura. Galera, vamos fazer o seguinte, a gente não pode utilizar mais esse termo aculturação. Não utilize você que está assistindo essa aula, esse termo aculturação, porque é um termo que já está ultrapassado. A aculturação pressupõe que aquele indivíduo, aquele grupo étnico, que ele perde absolutamente a sua cultura. E populações indígenas, ao entrar em contato, eles não perdem a sua cultura. Isso é absolutamente importante, por favor, entenda. Nós temos na cultura um caráter dinâmico, um caráter transformativo. A cultura ela não é estática. A minha cultura, por exemplo, a cultura da minha sociedade, da minha geração, é absolutamente diferente da cultura dos meus pais, que é absolutamente da cultura dos meus avós. Essa cultura, por exemplo, a cultura brasileira, ela vai se transformando em decorrência dos contatos, em decorrência do mundo globalizado que me põe em contato com outras populações de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida. Então, nós temos essa necessidade de entender a cultura enquanto absolutamente transformativa. O português que o meu pai e o meu avô utilizavam é diferente do meu português. As roupas que eu visto é diferente também dessas outras gerações. Então a cultura ela vai mudando. Nós deixamos de ser brasileiros por essa mudança? Obviamente que não. Uma outra coisa que eu utilizo também para mostrar é que a gente entra muito em contato com outras culturas e com outros blocos que são fortes economicamente, por exemplo, os Estados Unidos. Então eu absorvo elementos linguísticos dessas outras culturas. Então eu vou no happy hour com os meus brothers, eu vou tirar uma selfie e depois eu vou comer no self-service. Então, o que é isso? Simplesmente eu absorvo esses elementos linguísticos e eu deixo de ser brasileira por isso? Eu me visto tal como americano, utilizo meu pisante que é de americano, utilizo, sei lá, o meu relógio que vem de outro lugar, do Japão, da China, enfim. Eu deixo de ser brasileira por isso? Obviamente que não, simplesmente porque essa cultura ela é transformativa. Ao entrar em contato, eu sempre me torno algo mais complexo. Então, o sujeito colonial nessa colonização, esse indígena, esse cara que está participando da colonização, ele é algo mais complexo, mas ele não deixa de ser o que é. O indígena, e isso é absolutamente importante, ele pode usar roupa, ele pode usar um celular, ele pode usar um carro, ele pode usar um avião, e ele não deixa de ser indígena em decorrência disso. Obviamente que por detrás desses hábitos que ele absorve, que são de fora da sua cultura, ele continua com seus ritos, com seus cantos, com a sua cosmologia, com seus ideais, com a sua forma de viver, com a sua culinária, com aquilo que ele aprecia se alimentar. Então, há essa necessidade da gente entender que os indivíduos eles mudam, eles se transformam, mas nem por isso eles deixam de ser o que são. Isso é absolutamente importante, então a gente tem que entender esse ideal. Não vamos identificar somente em pureza original, contaminação pós-contato, nem resistência à aculturação, mas há um processo transformativo que se dá entre esses polos. E isso é absolutamente importante. Então, quando a gente vê, por exemplo, o indígena na cidade, a gente não pode apontar o dedo na cara dele e falar, olha, você não é indígena. Obviamente que isso não pode ser feito, simplesmente porque aquele indígena, ele continua a ser o que ele é, porque primeiro, isso é um ideal de autodeterminação, ele se autodetermina, é uma coisa que parte do indivíduo e não do outro que está por fora, e segundo, que ele vai permanecer com alguns dos seus elementos culturais, mesmo que ele tenha perdido em decorrência de várias violências, de processos históricos, a sua terra, por exemplo. Então, nós temos que identificar essa questão da transformatividade, dessa questão da dinâmica cultural que é absolutamente importante. Então, nós absorvemos elementos o tempo inteiro que são de outras culturas que não a brasileira. Nós deixamos de ser brasileiros? Não. Então, a gente não pode também fazer isso com relação a outras populações.
Aqui eu coloquei para vocês uma questão, galera, dos indígenas em movimento. Por que eu não chamo de movimento indígena? Porque, mais uma vez, eles são absolutamente plurais entre si. Então, cada grupo indígena ele tem as suas próprias reivindicações, as suas próprias necessidades. Então, não há um consenso. É por isso que nós temos indígenas em movimento. Quem fala isso, se eu não me engano, é um dos líderes indígenas, o Ailton Krenak, que ele vai falar disso. Nós temos indígenas em movimento e não um movimento indígena, porque não é unificado. Eu participei, por exemplo, da Conferência de Política Indigenista há uns 2, 3 anos atrás, a primeira conferência de política indigenista do Brasil, em que nós tivemos a discussão, por exemplo, de políticas indigenistas que fossem voltadas, né, a populações indígenas, que pudessem melhorar a vida dessas populações, que tivessem a ver com as reivindicações específicas. E nós tínhamos, por exemplo, brigas o tempo inteiro entre grupos indígenas. Por exemplo, algum grupo indígena, alguma etnia indígena, que aceitava o adentramento, por exemplo, de comunidades evangélicas ou de pessoas evangélicas e desses missionários na sua aldeia. E outros grupos que eram totalmente contra, que não aceitariam de forma alguma adentrar esses indivíduos nessas aldeias. Então nós vemos que as reivindicações, as formas de organização social, as formas de ver o mundo e de estabelecer relações com o fora, com o externo, são absolutamente diferentes. Então esses movimentos, eles se pautam nas suas necessidades. A gente tem, por exemplo, os Guarani Kaiowá, que vivem no Mato Grosso e que tem um embate fortíssimo com madeireiros, com fazendeiros, com garimpeiros, em decorrência daquela disputa pela terra. E mesmo áreas demarcadas, já para aquelas populações, sofrem uma série de invasões. Então, aquela necessidade, aquela reivindicação pelos direitos daquela população é diferente do que, por exemplo, uma comunidade que vive no Complexo do Xingu. Porque no Complexo do Xingu já é um grande complexo feito para que populações indígenas vivam ali. Então, é muito diferente a relação entre esses Guarani Kaiowá, que estão perdendo suas terras, vivendo em beiras de estradas, sendo assassinados, do que esses grupos que estão no Complexo do Xingu, vivendo de certa forma, mais protegidos. Entendem? Então, nós temos indígenas em movimento. E aqui a questão dos indígenas na cidade, essa questão que eu já venho falando para vocês, né? Ou para você que está aí em casa. Então, esse indígena, mesmo que ele esteja na cidade, ele pode ter passado por um processo violento, ele pode ter sido perdido, por exemplo, a sua aldeia. Aqui em Uberlândia, a gente tem um MINA. No Uberlândia não, no Triângulo Mineiro, a gente tem o movimento dos indígenas não aldeados, aqui da região. E uma das líderes, que ela faleceu alguns anos atrás, que eu conheci, trabalhei com ela um pouco, é a cacique Cauã Poti. Ela era uma indígena que veio aqui parar, né, aqui, mas ela é do Mato Grosso e ela tem uma história absolutamente violenta que ela contou para nós, que a aldeia dela foi invadida por alguns indivíduos capachos de fazendeiros, e eles mataram e botaram fogo em toda a aldeia. Só que a mãe dela escondeu ela, né, próximo, né, de uma gruta que tinha numa cachoeira, e ela ficou escondida ali. E a própria mãe dela, o pai, a família dela também foi assassinada e foi dizimada. Só que ela, uma criança de 5 anos de idade, saiu dali e começou a caminhar, né, a Deus dará, simplesmente sozinha, a única sobrevivente daquele grupo, daquela etnia. Alguns outros devem ter sobrevivido, mas fugiram, não sabia que tinha uma criança ali, né, escondida, e ela foi encontrada por padres missioneiros que estavam passando pela região. Então ela foi criada dentro de um convento, e aí ela foi absolutamente violentada no sentido de que ela não podia falar a sua língua, ela não podia comer com a mão, ela não podia cantar, né, os seus cantos que sua mãe cantava para ela. Então ela perpassou por todo esse processo de violência. Isso quer dizer que ela deixou de ser indígena? Não, ela sempre se considerou indígena. Mesmo ela não podendo falar e cantar, ela ainda lembrava, né? Ainda tinha na sua cabeça uma série desses elementos. Então, há essa questão de que a gente não pode julgar esses indivíduos em decorrência daquela falta de traços que pra gente parece ser necessário para identificar o que é o indígena. Mas a gente não pode levar em conta nem mesmo o fator fenótipo. O que é fenótipo? É a gente olhar para o indivíduo e ver aquilo que está, né, nas suas características físicas. Então, o indígena não é aquele que está pelado, fazendo né, dentro da aldeia. Não, nada disso. Vamos desconstruir esse ideal de indígena, porque isso está totalmente ultrapassado. As sociedades passaram por transformações. E também os indígenas não são aqueles de olhinhos puxados, de uma pele, né, mais avermelhada, de cabelo liso, de cuia, porque a gente já tem vários contatos entre populações, mesmo no período colonial, entre, por exemplo, negros e índios, entre pretos e índios, populações que viviam, por exemplo, nos quilombos, e nos quilombos também tinha uma vivência de populações indígenas. Então a gente percebe como a gente não pode considerar, né,
essa questão da transformação dessas populações. Nós devemos ter muito em vista esse ideal, essa questão de que esses indivíduos eles se miscigenizam, né, entre si. Então nós temos, por exemplo, o Xacriabá, uma população indígena que está entre o norte aqui de Minas Gerais e a Bahia. Se você olha para eles no fenótipo, eles são negros, com cabelo black, são negros, mas eles vivem em aldeias indígenas, eles simplesmente, né, têm todos os seus cânticos, toda a sua cosmologia, toda a sua mitologia, enfim, eles são indígenas, mas o fenótipo não é aquele do indígena que a gente tem na nossa cabeça a partir dos livros de história. Beleza, pessoal? Então é importante a gente desconstruir esses ideais. E aqui só para colocar para vocês, quem que cuida dessas questões a respeito dos povos indígenas? Muito tardiamente, né, antes era o CPI, o Serviço, né, Nacional do Índio, o serviço dessas populações indígenas, mas agora é a FUNAI, né, a CPI ela vai ser extinguida e vai dar origem à FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Então eles que vão fazer a análise, por exemplo, de colocar o nome da etnia na identidade daqueles indígenas. É a FUNAI que vai fazer demarcação de terras. Quando há um assassinato de um indígena, quem cuida é a FUNAI. Então, todas essas questões relacionadas a populações indígenas, a proteção, sobretudo, dessas populações, deve ser levada para a FUNAI. Tudo bem? E outra coisa, uma coisa que vem caindo, né, uma temática, algo importante que vem caindo nos últimos anos, nos vestibulares, é alguma questão que tem a ver com leis, né? Sempre a cultura relacionada a leis, sempre as temáticas relacionadas em aplicabilidade com leis. Então eu trago aqui para vocês, só para a gente ter ideia, a Lei 10.639/2003, que depois foi extinguida para inaugurar a Lei 11.645/2008, de 2008. Essa lei ela garante a obrigatoriedade do ensino de temáticas voltadas à história e cultura afro-brasileira e indígena. Então é obrigatório em todas as escolas públicas, estaduais, que se ensine a temática da cultura afro-brasileira e indígena. Porque a gente sabe que esse processo de construção da nossa nação, do nosso Estado-nação, sempre marginalizou essas populações. Obviamente que nós temos que essas populações são muito importantes para a constituição do que é o Brasil, do que é o nosso país. Para a gente entender o que é o brasileiro, o que nós somos, é importante a gente entender o que é essa história e cultura afro-brasileira, porque nós tivemos milhões e milhões de pretos que foram transladados ao Brasil a serem escravizados e que constituíram o que é o Brasil. Nós temos uma série de populações indígenas que também formam o que é o Brasil. Então é importante a gente ter em vista isso. Essa lei que garante a obrigatoriedade. É óbvio que para os professores de história, sobretudo, e de sociologia darem essas temáticas, eles têm que ter algum tipo de formação. E essa formação começa a ser dada muito tardiamente, só em 2008, nas universidades. Essa capacitação para esses professores conseguirem dar essas temáticas. É por isso que a gente tem até hoje um desconhecimento muito pouco das religiões, por exemplo, de matriz africana, dessa história e culturas africanas, né, que são transladadas ao Brasil, e mesmo das populações indígenas. Tudo bem? Então eu espero que eu tenha sido clara, espero que você tenha aprendido aí em casa alguns conceitos importantes a respeito das populações indígenas e eu espero que você fique instigado também a conhecer ainda mais essas populações que são tão interessantes, plurais, diferentes de nós, mas também com uma riqueza cultural ínfima, enorme. É isso, pessoal. A aula que vem a gente trabalha outras temáticas dentro da cultura e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.